Meio-dia, 30 minutos. Já estamos de volta aqui no Radar News desta quinta-feira e com notícia quentinha que acaba de chegar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, comunicou ao presidente Lula que vai mesmo deixar a pasta do Ministério da Justiça. Volto com os nossos analistas. O Yander Porcela está com a gente, tem mais informações. A apuração da nossa equipe está lá no sbtnews.com.br, do César Feitosa. A gente já falava sobre esse movimento de Lewandowski aqui nos últimos dias. E o que vem à frente é o que estamos acompanhando, né? As movimentações dentro do partido. Se vai ter uma fragmentação na própria pasta, qual seria o próprio nome, o que o presidente Lula vai vislumbrar à frente depois dessa saída, que já era esperada, né, Yander? Roberta, o nosso analista César Feitosa confirmou, então, que o ministro Ricardo Lewandowski avisou hoje, nesta quinta-feira, ao presidente Lula que vai, de fato, deixar o governo. A gente adiantou aqui no SBT News essa decisão do Ricardo Lewandowski. Ontem a gente publicou uma matéria no site do SBT News, comentamos aqui na programação também, falando que o Ricardo Lewandowski deixaria o governo até sexta-feira, ainda nesta semana. Ele já tinha avisado os principais aliados de que essa decisão estava tomada e agora a gente vai ter, então, essa troca no comando do Ministério da Justiça, decisão já comunicada ao presidente Lula. O presidente tentava adiar essa saída de Lewandowski até tentar achar um substituto para o ministro. O presidente queria que ele ficasse ainda mais tempo, mas, de fato, Lewandowski estava irredutível. Roberta, é bom a gente contextualizar essa decisão de Lewandowski, porque ela é uma decisão que destoa da decisão de outros ministros que também devem deixar em breve o governo para concorrer às eleições. A gente sabe que tem um prazo de descompatibilização para os ministros que vão concorrer às eleições em outubro. Eles têm que deixar o governo até abril para poder se dedicar à campanha. Eles não podem fazer campanha ao mesmo tempo em que estão em um cargo no Poder Executivo. Então, alguns devem sair em breve para já se dedicar a essa campanha, mas o caso de Lewandowski é diferente. Ele não pretende, não vai concorrer nas eleições de outubro, não quer disputar nenhum cargo público e a decisão dele é estritamente pessoal, Roberta. A gente vinha comentando nessa apuração que a gente trouxe ontem aqui no SBT News, é que o estopim para essa decisão do Lewandowski foi uma fala do presidente Lula, ainda em dezembro, agora no final de 2025, sobre a possível divisão da pasta da segurança para recriar o Ministério da pasta da Justiça, para recriar o Ministério da Segurança Pública. Isso caiu mal ali no Ministério, entre os principais aliados de Lewandowski, porque ficou muito claro que o governo, o presidente Lula e o PT já estão pensando na eleição. O tema da segurança pública vai ser central nessa disputa, né, com a oposição, e então eles avaliaram que o Ministério da Justiça vai ficar esvaziado, pode ficar esvaziado. Então não faria mais sentido, de acordo com essa avaliação, o Lewandowski continuar à frente de uma pasta esvaziada, com menos poder, com menos função. O Lewandowski, ele resistiu até o último minuto a entrar no governo. Ele que havia recém saído do Supremo Tribunal Federal, tinha se aposentado da corte, queria aproveitar o tempo com a família dele resistiu muito à entrada dele no governo, mas ele acabou aceitando para atender esse pedido, essa missão dada pelo presidente Lula. Ao longo da trajetória dele no governo, ele enfrentou vários desgastes, vários impasses, uma série ali de discordâncias internas, que a gente pode aí chamar de fogo amigo. Primeiro, foi a PEC da Segurança Pública, muito defendida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que enfrentou uma resistência muito grande da Casa Civil, que é comandada pelo ministro Rui Costa. A Casa Civil travou essa PEC, essa proposta, durante muito tempo, até que, de fato, foi enviada no ano passado ao Congresso. Então, esse foi o primeiro incômodo, o primeiro desgaste do Lewandowski no governo. E aí, quando teve aquela operação, aquela mega operação no Rio de Janeiro, do governo Cláudio Castro, contra o Comando Vermelho, né, que deixou ali mais de 120 mortos, foi muito criticado
pelo governo, mas apoiada pela maior parte da população, tanto o PT quanto o presidente Lula perceberam que não tinha mais jeito, que o tema da segurança pública seria central dali para frente, seria um dos principais temas da eleição, e aí começou todo esse movimento para sugerir, para tentar convencer o presidente Lula a recriar o Ministério da Segurança Pública e tirar, então, poderes do ministro Lewandowski. O próprio PT começou a fazer ali nos bastidores críticas a Lewandowski, dizendo que ele não tinha um perfil para comandar a segurança pública, que era necessário alguém com mais pulso, com mais experiência no setor. De fato, o Lewandowski tem muita experiência como jurista, foi ministro do Supremo, mas na área da segurança pública, de fato, não é a praia dele, Roberta. Então, diante dessas críticas todas, e aí com o presidente Lula em público fazendo essa afirmação de que pode recriar o Ministério da Segurança Pública, foi, então, o que levou a essa decisão do Lewandowski de sair do governo, né? Essa relação dele com o governo ficou bastante desgastada. E aí, Roberto, agora a gente tem que ver quem vai assumir o Ministério da Justiça. Ainda não está definido, tem várias opções. O secretário executivo, Manuel de Almeida, deve ficar como interino até que a decisão do presidente Lula seja tomada. A gente tem como cotados para essa vaga o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, o ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, o Vinícius Carvalho. Tem gente que fala também no senador Rodrigo Pacheco, que foi preterido pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, né? O indicado foi Jorge Messias. Então, poderia ser uma forma de atender Pacheco e o Senado nesse Ministério da Justiça. E também tem gente que fala no ministro da Educação, o Camilo, que tem ali experiência por ter governado o Ceará na área da segurança pública. São muitos os cotados, né? A gente vai ter que ver ainda qual decisão o presidente Lula vai tomar, Roberta. Camilo Santana também estaria nessa lista. Vamos acompanhar. Deixa eu só colocar a apuração do nosso César Feitosa aqui na tela para dar mais detalhes, porque o governo estava tentando segurar essa saída de Ricardo Lewandowski, a gente até comentou isso por aqui ontem, e de acordo com a apuração, de acordo com a apuração do nosso César Feitosa, o ministro Ricardo Lewandowski comunicou ao presidente Lula 1 horinha antes do evento de 8 de janeiro. Estava marcado ali para as 10 da manhã, acabou começando às 11, 1 hora antes, o ministro Ricardo Lewandowski chamou o presidente, portanto, e anunciou, em meio à tentativa de Lula, de aliados, de adiar a saída. Os dois acabaram se reunindo no gabinete presidencial, de acordo com a apuração do César Feitosa. E o ministro anunciou, portanto, oficialmente, não, presidente, vou sair mesmo, não tem mais jeito, não tem articulação, não tem papo, estou saindo. E o Lewandowski disse a Lula que vai deixar o governo. Vitória, quer amarrar para a gente, então, o que pode vir à frente, hein? Aí na definição desse nome na pasta, já no ritmo eleitoral. Pois é, Roberta, eu queria destacar só como é difícil, né, para o governo Lula lidar com a pauta da segurança pública e da justiça, até esse tema de separação ou não do ministério, essa história de separar o Ministério da Segurança Pública e da Justiça, eu ouço desde a campanha de 2022, tá? Não é de hoje. O governo Lula chegou a pensar em fazer isso. Lula queria criar um super ministério da segurança para focar ali realmente nas pautas de segurança pública, criar um sistema único de segurança pública. Depois não conseguiu, durante aí os 3 anos de mandato. E agora retorna de novo esse debate sobre a possibilidade de separar os ministérios e de focar na segurança pública. Então, realmente é uma pauta difícil do governo Lula lidar, e agora é saber quem será esse substituto, se de fato será alguém ligado mais à segurança pública e se Lula vai embarcar nessa de criar mais um ministério às vésperas da eleição, porque tudo isso gera mais disputa política, Roberta.